Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um Entre Mentes. Eu sou Regina Oliveira. E eu sou Hugo Silva. E nós somos psicoterapeutas e consteladores sistêmicos. Nós começamos esse projeto Entre Mentes para somar esforços e para levar, a partir de conversas leves, mais sérias, um pouco da sabedoria, alento e saúde no atual contexto que estamos. Então, esse encontro de hoje é muito especial para a gente. Hoje trataremos de abordar a relação com a ancestralidade africana e a cura na promoção de saúde. E hoje temos o nosso padrinho como convidado. Para essa empreitada, a gente conta com um grande amigo, parceiro, padrinho, né, e uma referência nesse assunto de ancestralidade africana, né, e afro-brasileira, que é o Babalorixá, mestre juramenteiro, assistente social e psicólogo em formação, Wellington de Oliveira. Então, honrando a ideia inicial do Entre Mentes, que é construir pontes, começamos a falar um pouquinho sobre ancestralidade a partir da lógica sistêmica. O formatador das constelações sistêmicas, Bert Helling, trouxe muito, para quem não sabe, da cultura ancestral africana do povo Zulu para seu trabalho terapêutico. Foi da observação e do tempo que ele passou na África como missionário que ele pôde fazer associações que foram implantadas dentro das constelações. Uma fala, né, do mestre Bert Hellinger, né, especialmente olhando para a questão do culto ancestral, né, que tem vários lugares do mundo, mas olhando para essa questão na África, né, que é muito importante. Ele tem uma fala que diz o seguinte: primeiramente, o respeito que eles, os Zulus, mostram por seus pais, né, foi o impacto que ele recebeu. Me impressionou muito. Também a segurança com que as mães lidam com seus filhos era impressionante. Dificuldades com os filhos é algo que eles não conhecem. Simplesmente sabem do que as crianças precisam. As mães eram sempre dedicadas. Outra coisa que tomei de lá foi o respeito diante do próximo. Lá cada um pode preservar sua reputação. O importante para mim foi sempre o crescimento interno. Minha experiência na África contribuiu grandemente para isso. O tempo que o Bert Hellinger passou como missionário na África foi muito forte e marcou muito as constelações familiares. E esse entendimento do respeito à ancestralidade rebate em todas as esferas da vida, a afetiva, a saúde, em todos os níveis, desde a saúde física, a saúde mental, emocional, financeira e espiritual, dentro da perspectiva sistêmica. Esse culto ao ancestral é uma prática que se encontra praticamente em todas as partes do globo, mas iremos agora mais tomar o foco, olhar com o olhar africano. Bom, continuando, né, chamando outras pessoas para dialogar, né, outros teóricos, Elza Gonçalves, né, ela diz que o culto dos ancestrais na África abaixo do Saara, né, subsaariana, empresta aos antepassados um tom divinizado, uma vez que as cidades memorizavam seus ancestrais fundadores, né, feito Oió, né, que é a cidade de Xangô. Então, Xangô é de Oió e lá em Oió só tem culto de Xangô, né? Mas é isso mais para frente o Wellington vai falar bem melhor do que eu, né? Então eles memorizavam os seus ancestrais fundadores, né? Reis, rainhas, que junto com as famílias e com as linhagens maternas e paternas constituem-se verdadeiros panteões cultuados coletivamente, né? Dentro das sociedades da tradição existiam os domais, né, ou domas, que eles recitavam mais de 30, 40 membros de linhagem, né? Então, de certa forma, os próprios orixás, que hoje a gente pode entender como parte divindade e parte fenômeno da natureza, né, eles têm como avatares a figura mítica de um rei ou rainha de poder, né, como é Oxum, como é Xangô, né, como é Yansan, que é Oiá. Né? Esses ancestrais divinizados, eles marcam o sistema daqueles coletivos. Né? E com o tempo, as características desses ancestrais vão passando a ser a personalidade do santo, né? A personalidade do orixá. Pode continuar. Dá uma mãozinha garganta.
Bom, mas se a ancestralidade emprestou essa característica, né, de humanidade para os deuses, né, ela também era uma ponte entre o sagrado e o cotidiano. Né? O Igor Koptov, que é um antropólogo, ele dizia que os ancestrais mantêm um papel funcional no mundo dos vivos, especificamente na vida de seus parentes vivos. Né? O grupo de parentesco africano são geralmente descritos como comunidades, tanto de vivos quanto de mortos. Então, pegue a ideia do sistema. Né? O sistema ele engloba tanto os vivos quanto os mortos. A relação dos ancestrais com os parentes vivos é meio que ambivalente, tanto punitiva quanto benevolente. Né? Em geral, a benevolência ancestral é assegurada através do apaziguamento e do sacrifício. Nada diferente do trabalho sistêmico. Né? Acredita-se que a negligência acarreta a punição. Os ancestrais estão intimamente envolvidos com o bem-estar de seus grupos de parentesco, mas eles não são ligados da mesma forma a todos. Né? Existe uma hierarquia nessa ligação. Essa ligação é estruturada a partir dos mais velhos. Né? Aí você que conhece um pouco de constelação vai vendo que tem um vínculo. Né? É o mais velho que traz o vínculo com o ancestral mais antigo, né? Vem de trás para frente. Né? E a autoridade das pessoas mais velhas está justamente relacionada com essa forte ligação com a ancestralidade. Os mais velhos são os representantes dos ancestrais, são os mediadores entre eles e o grupo de parentesco. Né? Aí a gente chamou um pouco também o Hellinger falando sobre essa característica que o sistema tem de olhar para a família, vendo os vivos e mortos. Né? Então tem uma fala do Bert Hellinger que diz: são dois reinos que atuam em conjunto, viver e morrer. Por isso que os mortos atuam em nossa vida. E talvez os vivos atuem sobre os mortos, por exemplo, quando nos libertamos. Né? Então quando a gente vai fazer esse movimento de olhar para a nossa ancestralidade em amor e gratidão, obviamente, por todas as nossas relações do xamanismo, que também é do xamanismo africano, toca todas as nossas gerações. Né? Então, a partir dessas leituras, a gente pode entender o quanto o culto do ancestral africano marca as práticas sistêmicas. Né? A noção de saúde hellingeriana, pois as constelações familiares dão um especial enfoque à hierarquia. Né? E aí vocês podem perceber como o culto ancestral ele traz essa marca hierárquica. Né? A saúde só flui quando a gente respeita, quando a gente honra, quando a gente agradece a tudo que a gente recebe, né, dos nossos ancestrais, a partir dos nossos pais. Né? E o direito de pertencimento, né? A necessidade que a gente tem de manter e de reconhecer as nossas raízes como uma condição de saúde integral. Né? E aí, pensando na saúde e olhando um pouco para a questão da saúde mental, a gente tem o psicólogo holandês Gert Hofstede, que diz que as diferenças culturais se manifestam na forma de uma cebola, né? Como se fossem camadas de cebola. Você vai ter as coisas mais periféricas e indo para o centro até o que é mais importante na vida de cada um. Né? Então, na camada mais externa, né, na superfície dessa cebola de cultura, né, você vai ter o quê? Vai ter símbolos, né, palavras, gestos, figuras, objetos, né, aquilo que mais grosseiramente você consegue reconhecer de uma cultura. Né? E mais profundamente você pode olhar para os heróis, né, para as pessoas que servem de modelo, como aqueles reis, como aquelas rainhas, né, como os sacerdotes. E mais profundamente você tem os valores. Né? Aquilo que faz você preferir uma coisa a outra. Aquilo que faz você se identificar por não comer tal coisa, por comer tal coisa. Por respeitar o sábado, por não respeitar o sábado. Né? São essas pequenas coisas que vão orientando a cultura e que vão orientando a nossa psique também. Porque a gente se monta dentro dela. Né? E isso que a gente recebe dos nossos pais. Né? Que a gente pode chamar de superego paterno, que a gente pode chamar de consciência moral. Né? É todo esse legado que a gente vai recebendo.
né? Então, quando a gente olha para a contribuição tanto de Rochefeld quanto de Hellinger, a gente pode perceber quanto é nocivo para um grupo social passar por um processo abusivo de aculturação, na verdade, de assimilação cultural forçada, né? Que é quando alguém perde os seus valores, né? Regina mesmo, ela vivenciou isso enquanto estudante de antropologia, né? Olhando para os índios, né? Quando você vai para a fronteira do nosso país, especialmente os índios brasileiros, eles sofrem muito de alcoolismo, de adição de outras drogas, né? O nível de suicídio entre os indígenas é muito grande, né? E eles se dizem molestados porque perderam o seu espírito, né? Bom, isso, tem estudo para isso, tá? Isso aí é sério, né? Então, enquanto consteladores familiares, sistêmicos e xamânicos, a gente sempre teve essa temática da relação com a cultura, com a nossa cultura, com a cultura da nossa ancestralidade, né? E reconhecer a nossa ancestralidade, né? Porque aqui no Brasil é fácil você não perceber o quanto a gente tem de cada povo, né? A gente viajou para fora do país, para um país que teve uma colonização que teve menos negros. E aí a gente ia comer a comida parecia muito com a da gente, mas quando a gente comia, a comida não tinha o mesmo gosto, né? E no primeiro momento a gente ficou assim, poxa, mas parece tanto o jeito de cozinhar, por que tá tão ruim? Ruim pra gente. E aí a minha fala pra Regina foi, olha, tá faltando África na nossa comida aqui. Né? Tá faltando o quê? Tá faltando essa pegada. Tá faltando essa pegada que pra gente é importante e que às vezes a gente não percebe o quanto é importante. Né? Então, olhando para essa importância, né, tomando a ancestralidade africana, com a ajuda e a consultoria, né, do nosso padrinho, do nosso convidado irmão, de hoje, né, o Wellington, pai Wellington, a gente construiu uma forma de conexão sistêmica e arquetípica, né, com os nossos orixás. Bom, todo mundo tem orixás, tá? Isso a gente pode desenvolver mais pra frente, né? Mas a gente usou a técnica da sistêmica para fazer uma leitura da nossa relação com a nossa ancestralidade a partir dos nossos orixás. Na verdade, nós juntamos tanto as questões xamânicas das 4 direções, como os 4 orixás, que dependendo de tradição, nós vamos ter 3 ou 4 orixás, dependendo da tradição do Pai de Santo que vai jogar os búzios pra gente, da nação que ele segue. E nós juntamos isso à constelação e tivemos um resultado incrível que a gente vai deixar para o Wellington falar, porque para a gente era uma grande surpresa, mas ver a emoção de Wellington dentro dos resultados do nosso trabalho foi incrível, né? Porque vale salientar, a gente pediu autorização, a gente estudou e pedimos ao Wellington para jogar os búzios para ver se estava tudo ok. Depois de ele avaliar criticamente, que ele avaliasse magicamente, né? Exato. E que estava tudo ok pra gente testar. E a gente foi testar, já fizemos várias vezes, até fora do estado. Quem tiver a oportunidade de participar dessa constelação, ela é incrível, ela é linda, né? E a gente viu como eles são encantados conosco. Como os orixás estão disponíveis para nós. E, infelizmente, as pessoas acreditam que só os negros estão envolvidos com essa tradição. E, na verdade, a gente sabe que eu posso estar faltando cor, né? Infelizmente, sou branquinha desse jeito, mas eu tenho um percentual dentro de mim que é negro, porque nós temos as 4 raças. Então, quando a gente se aproxima desse mundo, só tem presentes, independente da nossa cor de hoje. A gente está honrando essa parte que vem distante. Essa parte que pode estar muito distante da minha cor, mas está em um cachinho que eu tenho. Então, é muito importante que a gente possa falar sobre isso e honrar esses deuses que os nossos antepassados africanos honraram com tanto amor. Então, eu não vi se o Wellington entrou. Eu estava aqui tentando enxergar. Gente, eu estou um pouquinho calada hoje porque eu estou bem molinha. Mas deixa eu ver.
Eu acredito que ele entrou. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Pra gente convidá-lo. Ai, Boa noite. É porque é o bom, meu amor. seguinte. Já consegui. Porque é o seguinte, eu tô tentando no computador e não tô conseguindo. Aham. Pode ser alguma coisa do gênero, porque aparecia pra gente que você não podia Dá uma conectar. mãozinha aí. Foi, não foi? Vou Foi. botar minha mãozinha. Ah, que legal! Vai ser pelo celular mesmo. Mas aqui a gente tá pelo celular também. Ah, tá? Pronto. Tá. A gente é pelo celular. Então, vamos conversar, né, meu amor? Tem um bocado de gente aí mandando axé para você, dizendo oi. A família Onça aí participando. Todo mundo morrendo de saudade. Né? É minha primeira live, né? É como Olha. você falou, né? É como você falou, mana. A gente é do tempo ainda que não existia live. Exato. Isso é meio complicado, né? Mas vamos embora. Acende aí a lâmpada, mano. Bom, Esse novo aí então, tá... bom, a gente está se ajustando, né? A gente está se ajustando. Olha, melhorou até a iluminação, beleza? Mas me diga uma coisa. Como é que você vê, né? Quais religiões de matriz africana e afro-brasileira, tipo o candomblé e a jurema, que você é uma referência, né? Como é que elas entendem a importância dos ancestrais para a nossa vida? Existe uma importância dos ancestrais para a nossa vida? Né? E aproveita e já fala um pouquinho da tua história, a jurema, da tua história, né? Que é muito rica também do candomblé, né? E traz um pouco dessa sabedoria. Conta aí pra gente. Há um carô, há um bobô para todos, né? Ifá, Babaifá, que nossos ancestrais abençoe cada um. Bença aos meus mais velhos, já que a gente fala em ancestralidade, né? E bença aos mais novos, né? Porque sem eles, como é que a gente vai continuar? Então, dar continuação. Sobre a nossa religião, a nossa andada, né? A nossa caminhada dentro do axé, eu estava olhando o comecinho. Nós somos brancos, mas de alma negra, né? Isso. E principalmente, muita gente às vezes diz porque eu me considero negro. Eu venho de uma mãe negra, de uma avó negra, de um pai branco e de um avô branco. Então, eu me considero negro, né? Então, assim, dentro do axé, da caminhada do axé, foi longa, né? Então, foi aos 13 anos de idade. Eu já venho de uma ancestralidade que foi da minha avó, que é ela que tinha terreiro. Então, a minha bisavó já era índia. Então, é uma mistura, né, dentro do povo África com o povo indígena. Então, eu tenho um pouco de cada. Por isso que eu tenho o orixá e tenho a jurema junto, né? Então, assim, a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? Então, dentro da nossa ancestralidade, a gente tem que honrar sempre. Sempre o nosso antepassado. Por isso que a gente tem casa de Egungun. A gente baixa a cabeça, a reverência, antes de qualquer ato. A gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe. A gente não cultua o corpo, a gente cultua a alma. Então, mesmo quando se vai para o Orum, né, o céu, quando se faz a passagem, a gente continua a vida inteira honrando. Porque o corpo se foi, mas a alma é eterna. Então, dentro do panteão africano, a gente baixa a cabeça à terra, né? Porque é da terra que veio Nanã. A Nanã é a ancestralidade da gente. É ela, porque tem até um Itã, que se diz o seguinte: Oxalá, ele foi fazer o homem, ele foi fazer o ser humano. E ele fez de ferro, só que ele soprou a alma e não se mexia.
Então ele fez de madeira, soprou a alma, mas não se mexia. E ele foi tentar fazer de outras formas de nada. Então Nanã surgiu das profundezas das águas, trazendo sua lama, fez o barro, fez o homem, o ser humano, e o ser humano, e deu para Oxalá e disse: agora sopre. Sopre o Eni, a alma. E ele soprou. E foi aquele equilíbrio, né? Então, Olodumare deu a potencialidade aos dois. Para quê? Que os dois vivessem em equilíbrio na Terra. Então, por isso que tem uma briga danada assim, dentro da situação, que é o quê? É a história da morte. Né? A gente, quando tem o falecimento do corpo, a gente para botar naquelas gavetas, né? E não pode, porque dentro da nossa ancestralidade a gente tem que ir para a Terra, né? Porque a gente voltar à Terra, porque Nanã, ela disse: eu dou, mas eu quero de volta, né? Então cumpre a passagem, mas ela quer o de volta, né? Então existe essa situação aí. Então, toda casa de ancestralidade, ela cultua, independente da nação, né? Ela cultua os Egungun, né? Não é o Zegum, é o Egungun. O Egungun é o de luz, Egum é o que não tem luz, né? Que são os perdidos. Então, que a gente chama de Paracá. Mas toda casa cultua um Egungun, porque toda casa tem um avô, tem uma avó, tem um bisavó, tem um pai, tem uma mãe, Sim. tem uma tia. Então, eu acho muito bonito essa forma que a nossa ancestralidade africana tem, porque sem o nosso mais velho não existe eu. E se não existir eu, não vai existir o mais novo, né? Então, Aí eu te atalho um pouco e te pergunto uma coisa, meu padrinho. E qual é a importância dos mais velhos no terreiro? Né? Tem função que é só do mais velho? Como é que funciona esse caminhado axé em relação à idade no terreiro? Né? E ancestralidade no terreiro? Você perguntou qual é a função, né? Isso. A Se é função diferente da idade. tem posto, né? Por isso que o ditado popular, antiguidade é posto, né? Então, assim, Isso. então, assim, tem muita gente que diz assim: ah, o poste não mija no cachorro, ou o poste não mija no cachorro, né? Porque não chove de baixo para cima, né? Então, Isso. assim, é só para descontrair um pouquinho, né? Então, assim, dentro da nossa ancestralidade, quem é mais velho na idade, na vivência terrena, é pai e mãe. É eterno, pai e mãe. Não importa que se ele deu a primeira obrigação, é a primeira iniciação. Importa que ele está no terreiro e ele é antigo ali no terreiro. Ele tem uma vivência, porque a nossa religião é de oralidade, né? Ela não é escrita. Ela não é uma Isso. coisa que tem muitos livros falar Travou. sobre Já vem. o fundamento que a gente se passa dentro de camarinha, lá dentro, né? Só se aprende quem vive. Quem não vive dentro não se aprende. Sabe-se o superficial, né? E por isso que a gente passa de boca para boca. Por isso que a gente precisa do nosso pai. Por isso que a gente precisa do nosso avô. Por isso que a gente precisa do nosso bisavô. E assim vai se passando. Então, os mais velhos dentro. Eu mesmo, né? Eu ganhei um posto. Porque eu fiz 30 anos de santo, então eu ganhei um posto, Poxa, né? Né? Então, de Ifabumi, né? Que é o dono, quer dizer, não é o dono, é o pai do segredo. Então, eu recebi. Até vocês estavam lá, não foi? Estavam lá. Então, eu recebi a cabaça. Né? Vocês viram, não foi aquela cabaça? Aquela cabaça representa a nossa idade, o nosso mistério. Né? É o útero de Oxum. Né? Então, na década passada aí, o homem dentro do terreiro, ele não fazia filho de santo. Era pouquíssimos. A função da mulher é muito importante dentro do terreiro. Muito. Não é pouco, não. É muito.
Porque a mulher é que ela tem o dom da gestação, não o homem, né? Então, quando a Isso. gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo a nossa cadeira, né? A gente deixa mais de trabalhar fisicamente para trabalhar mentalmente, o que? Repassando para os nossos mais novos, para que aquela nossa religião, a nossa ciência, ela vá se passando, né? Mas vá se passando certo, não vá se passando assim na prática, né? Qualquer Eu jeito, né? acho. A gente não trabalha com achismo, né? De qualquer jeito. Então, é um estudo interno, um estudo de boca para boca, não é um estudo de livro, né, que a gente tem. Por isso que eu sempre digo assim, quer procurar uma casa de axé? Todas as casas, para mim, é de axé. É como eu digo, gente, olha, não vamos falar do vizinho, não vamos jogar pedra no telhado aqui, alheio. Tremeu para mim, está recebendo alguma coisa. Eu não vou dizer nunca que ele está frio. Então, assim, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe do contexto. Então, é muito Verdade. fácil a gente apontar, né? Mas a gente não sabe que tem um bocado aqui, ó, apontando de volta. E a Exato. nossa, e a nossa ancestralidade africana, ela não pode, ela não fala isso. Que a gente tem que repreender julgando. Não. A gente tem um posto de ensinar, educar. Então, quando a gente toma um posto, os mais velhos, a gente vai ensinando em corar atabaque, a gente vai ensinando a cantar, a gente vai ensinar a fazer igorossi, a reza, a gente vai ensinar o que é o panteão africano dentro da nossa coroa. Tipo o quê? O que é Exu dentro de uma casa e dentro de nós? Porque existe a casa física e a casa espiritual, que somos nós. Nós somos o nosso templo, né? Então, a gente vai aprendendo e vai ensinando aos mais novos, os mais velhos vão ensinando aos mais novos, que existe Exu que toma conta da casa e toma conta do mundo, que é o nosso guardião, é o nosso mensageiro de fé, nosso mensageiro, é a palavra e a boca do mundo, né? Existe Ogum, né? Que é o que o ser que quer ser dono de muita coisa. Então, dentro do sistema nosso da Terra aqui, no nosso planeta material, né? Nosso sistema material, o Ogum, ele ensina muita coisa. Então, a gente vai, através do Zitã de Ogum, a gente vai ensinar aos mais novos que a gente não pode ser tão egoísta. A gente não pode ser tão enérgico em determinadas coisas. E a gente ensina também, através disso, do egoísmo, da firmeza de Ogum. Ele tem que dividir o ferro, ele tem que dividir a faca, né? A faca de Ogum, ele se divide em muitas facas, né? Ele vê o coletivo, ele não pode ser unitário, né? Então, através disso aí... Ele tem essa força de ir para frente, né? Ele tem Tem, essa força de ir para frente. Eu estava pensando, você estava falando de Ogum e eu me lembrando da China, que está bem perto de conseguir a vacina do coronavírus, né? pronto, Isso é Ogum na frente. Isso é Ogum, vai, né? Isso aí é Ogum. É a firmeza de Ogum. Ogum, ele dá caminho, né? Então, a gente ensina aos mais novos que ele sempre tem caminho. Não existe ser humano sem caminho. Ou errado ou certo, mas ele tem um caminho, né? Mas, ao mesmo tempo, não é. Então, ao mesmo tempo, a gente ensina o quê? Vem o Mulu, né? Então, o Mulu está aí, com a peste, com a varíola, com a doença, mas também com a cura, porque ele é um médico, né? A humildade, porque o ser humano, por incrível que pareça, ele só sabe o que é humildade, às vezes, quando vem a doença, né? Então, é quando ele baixa a cabeça, quando ele vai ver que ele precisa, que ele não é uma ilha, ele vai ver que precisa do mais próximo, das pessoas para segurarem a mão e andar. Então, o Mulu, ele vem trazendo isso, a humildade, né? Mas, ao mesmo tempo, a sabedoria, né? O Muluaê. Então, ele é dono da terra. Então, dono de tudo. Já está dizendo, né? Então, através de Omuluaí, aí vem Nanã. Veja, a criação do mundo. A criação, a sabedoria, o mais velho, o ancião. A hora de calar. Saber escutar e saber calar. Então, tudo, o orixá, ele é lindo. Então, o mais velho, ele tem que ter essa sabedoria
engolir, se embriagar dessa sabedoria para passar para o mais novo. Mas passar na calma, na paciência. Porque senão a gente assusta o mais novo. Né? Então tem Com que certeza. saber. É muito conhecimento, às vezes, para na cabecinha de que está começando agora, que eu já passei por isso. Olha, vê só, eu tinha, na minha época aí, muito passada aí, eu não sou tão velho assim, mas eu tinha, quando eu escutava meu pai de santo, meu babá, né? Que a gente fala pai de santo, mas pai de santo é uma coisa, né? Um rótulo assim, né? É meu pai, né? Meu zelador, né? Meu guardião, né? Então, quando ele cantava Caô, cabeça e lé, Xero da Xero que tive embaixo angô, eu disse, meu Deus, um dia eu ainda vou saber disso aí. Não sei quando, mas um dia eu vou saber. Veja, porque eu achava aquilo ali tão anormal na minha mente e tantas palavras no meu ouvido que eu pensava que eu nunca ia aprender aquilo, né? E a gente Eu aprende. entendo perfeitamente. E a gente aprende. Por que a gente aprende? Porque a gente abre nossa alma, né? Quando a gente baixa a cabeça e reverencia, então a gente abre o nosso campo e a gente acolhe aquilo ali, a gente vai puxando, né? Que a gente, quer queira, quer não, mesmo a gente não querendo, a gente é um ser de luz. Então a gente vai puxando. Quando você diz abre o campo, né? É o que o Bert Helling fala, que quando a gente vai constelar e traz essa energia do orixá, a gente abre o campo para eles. E eu posso não entender de muita coisa, mas entendo muito. Você já viu eu fazendo constelação de entender tão pouco sobre a tradição, mas dizer, Wellington, isso é energia, eu estou sentindo um negócio ali, e tu dizer, faz sentido, é isso. E eu falo, gente, de onde vem essa informação? Eles estão tão disponíveis, né? Tão disponíveis em amor. É porque, assim, você nasceu, não importa a religião, não importa o segmento ou nenhum, mas você nasce com o seu orixá, nasce com o seu Exu, nasce com o seu guardião, nasce com sua ancestralidade. Então, a vida vai mostrando através, não é de amor, não. A vida vai mostrando através de uma relapadinha aqui, uma desavença ali. Aí a pessoa se desperta para procurar quem sou eu. Né? Então, quando a pessoa começa a se conhecer, aí sim. Mas o difícil é essa aí. É saber quem sou eu. Né? Porque... Então, mas eu percebi, Wellington, com as constelações, que quando a gente olha para aqueles 4 orixás, né? Quanto tem da nossa personalidade? Quanto tem da nossa história? Porque a maioria das pessoas que fizeram as constelações não são pessoas que têm conhecimento do terreiro. Você viu que eu mando todo mundo para você primeiro para você jogar. E você vê que o povo não sabe nem do que se trata, mas vai fazer. Vai pela fé. Você, Regina, e o Hugo, né? Eu abracei com muito carinho, como meu afilhado, entendeu? E você, minha irmã, você me mostrou uma coisa que eu não sabia, assim, de jeito nenhum. E nem ia saber. Foi a história dessa constelação, entendeu? Aí eu disse, que nada, é mais uma invenção, entendeu? Mas foi uma coisa, assim, fora do comum, que eu provei na pele, entendeu? Não foi ninguém que me falou... Porque você foi mais esperta do que eu, me chamou para sentir na pele, porque a gente só acredita, né? O ser humano só acredita sentindo na pele, né? E assim, é um trabalho fabuloso. E quando você me convidou, veio com essa proposta de unificar, unir, ampliar os horizontes com os orixás, né? A nossa ancestralidade africana, a nossa potencialidade dentro, os orixás dentro do caminho das pessoas, foi uma fora de sério. E eu vejo até hoje, assim, né? Eu tenho uma admiração por esse trabalho, né? Incrível, porque esse trabalho me ampliou e, assim, me deu outra visão. Para eu querer descobrir mais. Porque eu tenho certeza, eu não gosto dessa palavra, eu acho,
eu tenho certeza que todo mundo que lida com a religiosidade, ou qualquer ramificação que venha trabalhar com o ser divino, ele tem que ir à busca, ele é um eterno buscador. Né? Isso. Porque a gente não pode parar. A gente não pode parar de jeito nenhum. Então, a gente é um eterno buscador. Então, para mim, isso aí foi uma etapa, e está sendo ainda, porque cada pessoa que você manda, eu verifico, eu olho, eu vejo, mando para você, e eles retornam, e eu vejo que, assim, é um casamento, assim, e É fora, impressionante. e fora a sua forma de trabalhar e sair, né? E você não viveu dentro do terreiro, né? Entre aspas, né? Não viveu dentro do terreiro, mas você soube soube moldar. Você foi uma nanã da vida, soube moldar a forma e da vida isso aí, né? Então, através da esperteza de Oxum, né? Então, da sabedoria de Iemanjá. Então, você ensinou essas pessoas, está ensinando a dançar conforme as águas para frente. Então, no molejo das águas, você está botando um trabalho fabuloso aí, jogando para o universo, e o universo está retornando. Né? Isso. Então, E assim, né, Wellington, é muito lindo a gente ver que as pessoas que não são de terreiro passam a honrar, a admirar, né, a cuidar dos seus orixás. Isso é muito lindo. Né? Quantas pessoas dizem para mim, eu estava mal, mas eu chamei minha Iemanjá, eu chamei minha Ançã, né? Depois das constelações, e o mais interessante, confesso a você, é que as pessoas terminam se apegando mais aos orixás do que aos santos. Vieram de uma tradição de santo, né? Nossa Senhora do Carmo e tal, mas depois que conhece as constelações e que vê seus orixás, que tem uma relação, não. Elas não dizem, eu chamei Nossa Senhora do Carmo. Elas dizem, eu chamei a minha Oxum, pedi a minha mãezinha. É muito lindo de ver essa proximidade que a constelação trouxe os orixás para a vida das pessoas. Né? E poder entrar no terreiro sem medo, porque antes tinha o medo. E quando eu falava, eu fazia, gente, o Elton não morre. Vá lá, que você vai ver. Mas não tem nada demais, não vai acontecer nada. Ela disse, não, ele vai conversar com você. Né? E aí você vai desmistificando e vai aproximando, né, todas as culturas, todas as religiões e dizendo que tudo é amor. Né? Vai levar uns cacetes, porque faz parte da vida e vai levar em qualquer canto. Né? Mas, assim, é uma ancestralidade que traz um ensinamento pontual. Ter um encontro contigo é um aprendizado incrível. Pode ser meia hora, senta contigo e tu sai encaixando as histórias, os mitos, a coisa. Você sai de lá engrandecido e numa certeza que você é cuidado. E isso é muito bom. Né? A gente não vai, infelizmente, eu sou católica, né, de tradição, mas assim, você não vai ter o padre que vai chegar e vai fazer isso com você. Certo? Pode ser que você tenha na evangélica alguns pastores que façam. Mas onde é que a gente é tão bem acolhido? Né? No centro espírita você também tem esse movimento, porém é diferente. Quando você senta ali na cadeira para conversar, né, dentro de um terreiro, e que vem uma amorosidade, um abraço, né, um abraço de vida, um abraço de força. É incrível, realmente, é apaixonante. De outras formas, a gente ama você, viu? Colocando outras... Axé. É porque dentro do terreiro, a gente já... É como eu digo, ó, o ancestral, tá vendo? Ó, os mais velhos Sim. ensinou o quê? Que dentro do terreiro é o útero. Então, quem tá fora, quem entrar pro aconchego, porque todo mundo tem uma criança. Pronto, eu comecei a ver a criança de cada um por causa de ti. Você me ensinou que todo mundo tem uma criança, e eu fui procurar ler, né? E tal, Então, assim, todo mundo, e eu vi que a falta de fé, né, que hoje está, a falta de ser criança, querer voltar a ser criança, a falta de insegurança. Então,
eu estava até comentando, eu disse, rapaz, de um tempo para cá, quando eu digo de um tempo, é de um bom tempo para cá. Muita gente está vindo no terreiro, às vezes não é por causa de problemas espirituais. Quando eu digo espirituais, é situações de macumba, né? De coisa. Não, é emocional. É o emocional. Então, eles querem voltar a ser acolhido. Eles querem voltar a ser criança novamente, né? Porque não sabe tomar as decisões, né? E quando não sabem, ele vem atrás naquela esperança de ter uma decisão. Então, o Babalorixá, o zelador daquela natureza ali, que está dentro daquele terreiro, ele tem que ser pai, mãe, advogado, engenheiro. Isso. Ele tem que ser tudo, né? E tudo um pouco. Porque aquelas pessoas elas estão procurando aquilo ali. Então, se a gente não tiver em equilíbrio, se a gente não tiver bem consigo mesmo, né? Se a gente não se alimentou direito, se a gente não dormiu direito, se a gente não... Procurou o equilíbrio, né? Que o externo não afete o interno. Então, a gente nunca vai dar. A gente nunca vai dar. Às vezes, a gente é interpretado mal, porque acha que a gente não quer ajudar. Mas a própria espiritualidade, às vezes, é fora do alcance. Porque também, aquelas pessoas ali, a cura ou a resolução está dentro delas mesmas. Então, Claro. a gente nunca pode dizer assim, faça isso. Não. A gente entrega a situação. Agora, eles têm que decidir. A gente não pode pegar pela mão e ir até lá e dizer, faça. Não, ele vai ser criança sempre. Ele tem que E crescer. assim, né, Wellington? Dentro da tradição indígena que eu pesquisei, existiam algumas aldeias que diziam assim, você tem que se apagelar. Isso. Você tem que tomar o seu curandeiro e querer, porque não é um pai de santo que vai resolver. Não. Né? Mas vai dar o caminho. E se você não se determinar enquanto adulto, olhar para aquilo e realizar aquilo, aquilo vai se repetir, repetir e repetir. Então, é uma orientação, né? Olha, você tem 2 caminhos, para cá e para cá. Para onde você quer ir? Então, mas a liberdade de escolha é da pessoa. Se ela vai tomar o banho ou não vai tomar o banho, se ela vai fazer oração ou não vai fazer oração, né? Tudo vai depender da pessoa. O que você pode fazer é orientar. É feito o Ifá. Sim. Fale. É feito o Ifá. O jogo de Ifá. O jogo de Ifá, muita gente acha que é adivinhatório. Não é adivinhatório, porque senão adivinhava o número da Mega Sena, né? Eu era rico todo ano. Então, assim, ele não é adivinhatório, ele é de conselho. Através dos Odum, através dos Itã, de muito estudo que aquelas pedrinhas ali, né? Muito sagrada ali, fala. Então, ele só é um conselho que o astral manda, né? O teu ancestral, às vezes é o ancestral da pessoa mesmo que manda falar aquilo ali. Agora, se ela vai tomar o caminho ou não, aí vai ser com ela, né? Agora, só uma diferença. A ancestralidade africana, ela é mãe, né? Ela acolhe, ela bate, né? Porque ela educa também batendo, né? Nem se for com palavras, né? A ancestralidade africana, ela acolhe. Já a Jurema indígena, entendeu? Quando eu falo Jurema indígena, Jurema de caboclo, porque agora está existindo vários tipos de Jurema, né? Mas assim, a minha é indígena, entendeu? A minha é de caboclo. Então, a Jurema de onde eu venho, ela bate. Ela é mais severa, né? A Jurema em si, porque quem rege é caboclo, o caboclo não abraça muito, né? Ele não bota muito em colo. Ele tem uma certa hora que ele diz, ou tu cresce, ou... Entendeu? Então, assim... Ou cresce ou cresce. Entendeu? Então, assim, a Jurema é um pouco severa, né? É um pouco não, muito severa, né? Então, quando a gente parte para a Jurema, como uma casa, né? O Ilê Axé, casa de energia, tem uma Jurema, então, quem manobra a casa não é o orixá. Quem manobra a casa é a Jurema. Porque a Jurema é terra. Então, a gente está precisando muito de terra. A gente não está precisando muito de ar, né? Muito. A gente tem que ter o equilíbrio, mas a gente está precisando muito de terra. Porque a gente tem que ancorar. Eita, esse nome ancorar eu aprendi com você, viu? Então, assim, a gente está precisando...
Não é. A gente está precisando ancorar na vida, porque a gente constrói agora e a gente mesmo destrói para construir de Isso. novo. Né? Então, dentro da Jurema, ela diz isso. Ela diz que você tem que ir à caça para comer, para se alimentar. Não é ganhar o peixe já assado, não. Então, a Jurema ela é um pouco severa. Oi. Vou falar disso, meu padrinho. E eu chamo o Eric de meu padrinho porque ele é meu padrinho na Jurema. É meu padrinho mesmo. Axé, saravá. Mas, Ixé, tem uma coisa que eu acho interessante pensar sobre a questão da ancestralidade, né? E que eu acho que a Jurema até coloca isso de uma forma mais clara. Eu acho que a Jurema tem essa secura, mas que é mais clara. A gente também é ancestral de quem vem depois. Então, a gente também tem que buscar um caminho reto, porque o que vem depois pode pegar em bomba que a gente começou, né? Entendeu? Dentro de uma casa de axé, por exemplo, aqui, vou falar da minha casa, né? Da casa de Olossá. A casa das águas aqui, se eu não ir numa linha, quem está comigo e quem vem depois, se eu não tiver numa linha reta, ele vai também ir para o errado. Então, a culpa, né? Então a gente tem que botar isso às vezes também. A gente tem que botar. Por isso que os cabelos brancos, né? Antes do tempo. Assim, a gente tem que fazer o máximo possível, porque não existe ninguém certo. Mas também não existe ninguém errado demais. Né? Sim. Se a gente for falar em certo e errado, é muito, né? Muito meio. Né? Eu não gosto muito de falar, eu sou certo, fulano é certo, fulano é errado. Não. Se tá ganhando ali, time que tá se ganhando, não se mexe, não. Né? Então, cada um tem uma energia. Quando você fala, né, dessa questão do certo e do errado, pelas constelações, a gente vai ver que realmente não existe o certo e o errado, né? Porque, na verdade, tá vendo as que pessoas somos assim? Mas com certeza. Na verdade, tem que ser. Porque muito do que o Bert Hellinger construiu, ele construiu em cima do povo Zulu. Isso. Né? Então, é uma nação também. E quando ele dá esse nome de constelação, ele dá porque ele diz que os mortos, os ancestrais, viraram estrelas. E aí as crianças são elevadas ao céu para as estrelas e dito toda a tradição, né, toda a família, a linhagem, por parte de pai, por parte de mãe, 7 gerações, e é apresentada as estrelas. Aquele bebezinho, né, se você não tem mais os antigos para apresentar, não tem aqui, mas em espírito eles estão em estrela, em luz, guiando, né, como um manto sagrado. Então, esse certo ou errado pode ser apenas um emaranhamento. Um emaranhamento de você, por exemplo, não olhar para os seus negros. Quando a gente constela as 4 raças, a gente percebe que dentro de nós, muitas vezes, a gente está com o branco em conflito com o nosso negro. O branco e o negro dentro da gente. E como é que a gente pode viver dentro da gente com um conflito e em guerra com as 4 raças que nos compõem? Ou então o branco com o índio, né? Ou o índio com o negro. A gente vê menos com o povo amarelo. Mas, tirando a exceção, porque a gente não tem tanta mistura com esse povo amarelo assim tão próximo, né? E tem, porque os indígenas vêm daí, né? Eles trazem essa energia lá de longe, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa se apaziguar. Eu só caminho nessa terra se eu estiver em paz com as 4 raças. E não tem isso de... a gente fala muito, né? As pessoas que trabalham com o sistema, a gente fala, não se levanta a bandeira. Não se levanta. Não tem um negro, não tem um branco, não tem um amarelo, não tem o gay, não tem... Não, todos são iguais. A gente levanta a bandeira branca. Não é a bandeira com símbolo, né? E a bandeira branca representa o quê? Paz. Paz, eu sou de todas as bandeiras. Né? Eu olho com justiça, claro, filha de quem sou, né? Tem que olhar com justiça. Né? Eu olho com justiça para tudo. Integro tudo. Tudo faz parte de mim. Né? Então, assim, é muito lindo a gente ver
um pai santo que é branco, é negro, né? E é amarelo, porque tem, ou vermelho, né? Porque traz a energia da linhagem da avó, a avó, que era índia, A né? bisavó. A bisa. Então, você junta tudo isso é que somos cada um de nós. E não tem como separar. Então, como é que a gente pode levar a vida sem conhecer os nossos orixás? Como podemos? Não sei. Depois que eu conheci, depois que eu constelei, eu falo para todos os meus clientes. Tem cliente que olha para mim e fala assim, mas eu não tenho religião nenhuma. Eu disse, você pode não ter, mas você tem 4 orixás. Você tem 4, goste você ou não. Existe isso. No dia que você conhecer, você vai se apaixonar. E todos se apaixonam. Eu não conheço nenhum que não tenha conhecido, que não se apaixonou. Então, saber essas histórias dos orixás, saber dos mitos, né? E saber que nós temos 4, e que esses 4 constroem a nossa vida, o nosso caminho, né? Que foi o que a gente fez, né? A gente dizer, olha, o teu orixá de aparição, né? Te recebe. Chega e te pergunta, esse espírito, quem vai receber? Aí o orixá diz, eu acolho ele na terra. É a tua aparição. Aí essa aparição vai lá e diz, olha, eu vou caminhar com você por um tempo e depois te entrega, quando a tua personalidade está começando a se constituir, para o teu de devoção. E a outra de devoção te acompanha pela vida, até que está na hora de partir, o de aparição vai lá e diz, estou aqui, filho, para te pegar de volta. E aí eu olho para o meu juntó e vejo ali a minha personalidade e me encaminho para o meu ori. Né? Eu estou te falando daquela linha que a gente criou nas constelações. Como você não sair rico com isso? Com tanto aprendizado? Então, eu vejo que cada orixá, ele traz muito amor. Mas as pessoas conhecem muito pouco deles. Muito pouco. Quem não se apaixona pela a chuva? Quem não se apaixona pelo mar? Quem não se apaixona pelo vento, trazendo a fé, trazendo tudo que é bom pra gente? Quem não se apaixona, a gente se melar um pouco na lama, entendeu? Pisar na terra, pisar na grama. Quem não se apaixona de entrar numa cachoeira, entrar numa mata, respirar aquele ar? Tudo isso é nosso orixá. Tudo isso é nosso orixá. Então, quando essas pessoas que não conhecem, né, hoje, mas lá dentro, né, tá gravado no seu perispírito. Isso! Está ali. Isso! Né? Então, desperta. Pronto. É uma fusão. É um estouro mágico. Né? É um estouro mágico. Então, aquelas pessoas parecem uma criança achando a primeira bolinha de sabão. Então, eu acho fantástico isso aí. Eu acho lindo, porque a gente não tem reza. Né? A gente não reza católico, Pai Nosso que está no céu, dentro do orixá. A gente tem a nossa reza cantando, né? Isso. Porque a gente canta, não canta com a boca, a gente canta com a alma, de dentro, a gente canta, né? Saindo tudo que for de pesado, a gente bota para fora, dando espaço para que o leve entre, e a esperança, a fé, porque é o que a gente pede, porque o nosso ancestral, ele sofreu muito, né? Sofreu muito, então hoje eu sempre digo assim ao pessoal, gente, já que sofreu, não vamos também penalizar tanto, entendeu? Porque a gente fica carregando a cruz o resto da vida. Então, por que não a libertação? Em vez da gente estar lutando e dizendo, sofreu, sou negro, sofreu. Não, é dizer, olha, sofri, mas agora eu não sofro mais. Sou negro e eternamente vou ser negro. Então, eu sou eu. E pronto. Não ficar nessa batalha. E assim, há tanta força, né? Eu não preciso só olhar para a dor, mas a força, a alegria daquele povo que não desistiu. Não. Que lutou e que permaneceu e que está em nós. Né? Então, a gente pode se agarrar ao positivo. A gente não precisa ficar nas correntes e se acorrentando, que é isso que a sistêmica vai dizer, se emaranhando nesses pesos. Eu posso muito bem olhar e entender que sim, quando eles chegam aqui, tudo bem, terrivelmente roubados, machucados, muitos amores existiram, né? Muitos encontros.
o negro com o índio, quantos amores e quantos filhos somos nós desse amor, desses encontros, né? E negros com brancos, quantas negras, né, engravidaram e foram maltratadas, mas tantas amaram os filhos senhores de engenho. Quantas filhas de senhores de engenho se apaixonaram por negros? É porque não se fala sobre isso. Mas existe muita história. Então, também tem muito amor. Existe também outras formas de amor, porque também muitos senhores de engenho, muitos homens brancos que foram amamentados por negras. Por negras. Né? E que desenvolveram um carinho diferenciado por aquelas pessoas que deram um pouco da sua vida para eles. Né? Então, isso é algo que perpassa a nossa história. Né? E vai perpassar sempre. Né? E que pode ser visto de uma forma positiva. Né? Não vai dar nunca para a gente salvar, ou da forma que a gente acha que deve salvar, aquilo que veio antes. Eles são maiores. E eles já se colocaram em sacrifício por nós, para que a gente agora possa aproveitar a vida diferente. E não para levar o mesmo caminho, a mesma condução. Né? Então, a gente precisa realmente acreditar nesse amor que passou. Né? Em todas as dificuldades, e cada um cumpriu o seu papel. E não dá para ficar com raiva dos brancos, com raiva disso. Não! Foi da forma que tinha que ser, e a gente tem que dizer sim. E quando eu digo sim, eu honro cada destino. Eu honro cada sacrifício. Eu honro cada amor. Olha, para você ver como o amor, a fé, a dignidade, a superação, como ele é importante do nosso antigo, do nosso ancestral, do nosso antepassado, ou do mais velho, o atual agora. Meu pai de santo, meu zelador, eu passei uma época meio assim, meio para baixo, né? Não falta de fé, né? Porque se eu tiver falta de fé, eu não vou existir mais, porque eu sou movido pela fé. Somos dois. Acho que somos gêmeos. Sabe disso. Olha, eu acho que a gente deve ter mais ou menos um minuto. A gente vai cair e volta, tá? E tu vai de novo lá e coloca pra gente voltar, tá? Aí, o meu zelador, eu passei um tempo meio... Voltei, né, para a casa do Axé, né, a roça de Oxaguião, Xumpandá. E assim, esse zelador é uma coisa, a fé. Pode estar chovendo canivete, pode estar assim, mas ele está lá na fé. Então, veja, é um símbolo para mim. Então, poxa vida, por tanto que ele passou, que eu não passei o tico que ele passou, né? O taco. Então, e eu estou me sentindo assim, então, Wellington, isso não te pertence, joga fora, entendeu? E volta para sua... Então, assim, é uma referência. Então, olha a importância do antigo. Olha a importância do controle emocional que a gente tem que ter e a gente tem que olhar para a gente. Se ele fosse descontrolado, se ele